Salve família, operação rolando aí no mini índice aí agora. Seguinte, vou explicar para vocês o racional dessa operação e a potencial saída dela aqui. Olhando 5 minutos, eu vejo esse pavio aqui como um possível weak block, por isso que eu vou sair dessa operação aqui. A operação é o seguinte, ela se deu por conta de o ativo hoje, mini índice ali abriu, né? Ele abriu aqui com um grande gap de baixa, capturou essa liquidez, subiu com força, tá lá, foi pago a operação, 375 pontos. Vamos nessa, explicar aqui o racional. Na continuação, ele pegou a liquidez aqui, liquidez interna, subiu sem me deixar nenhum gatilho, né? Um gatilho não é bem essa palavra, mas eu precisava de um teste, precisava de algo mais micro para poder estar efetuando ali a minha operação. Mas vamos nessa. Ele subiu, né? Subiu com bastante força e tal. E ele foi perdendo a força. Isso que ele perdeu a força aqui, eu vejo no RSI. Até o RSI mesmo plotou aqui para mim. É que ele perdeu a força. E vamos lá. Passando para o gráfico de 5 minutos. O que eu vejo aqui? Eu vejo que o ativo ele acumulou aqui nessa região, né? E ele deixou essa order block aqui nos 5 minutos. Eu tracei a POC aqui, ele tracei aqui essa ferramenta de volume profile, ele me deixa a POC justamente aqui nessa região, tracei aqui nessa queda, ele deixa a POC nessa região aqui da order block de 5 minutos, ou seja, é um potencial ponto de parada, e foi o que ocorreu. Aqui olhando pelos 5 minutos ainda, ele subiu, né? Ele parou aqui na sua order block, aí agora passando para o 1 minuto, o que o ativo fez? Ele, no momento que ele parou na order block foi aqui. Ele foi, rompeu esses fundinhos aqui, que era o fundo válido, que foi o fundo que renovou esses topos, né? Capturando essa liquidez aqui, que foi uma construção de causa aqui, bem nítida, né? Então, ou seja, aqui foi uma criação de liquidez, tinha aqui a order block aqui em cima, tinha essa verdadeira order block aqui que seria como indução, essa verdadeira order block aqui em cima, ele capturou, rompeu os fundos, voltou nesse teste e aqui também traçando outra desse movimento aqui, ó, dessa pernada de alta, eu tracei outro volume profile onde me deixava a POC justamente aqui, né? A POC foi justamente, ficava justamente aqui marcada, então seria uma potencial região de venda aqui, que ele rompeu o fundo, voltou, aqui eu já poderia já estar fazendo a minha venda, mas eu esperei ele subir mais um pouco, ele voltou quando eu vi que tinha vontade aqui do ativo cair, porque esse candle aqui ele me deixa bastante desconfortável na venda, porém ele pode ser também uma exaustão de movimento. Ele subiu bem, aqui já demonstrou fraqueza, aqui já demonstrou intencionalidade contrária, né? E aqui ele demonstrou realmente que ele queria cair. Então eu fiz a venda mais ou menos por aqui, stop de 125 pontos, na verdade a venda foi aqui, stop de 125 pontos, e o meu alvo 3 para 1, né? Foi exatamente aqui, 3 para 1, foi 375 pontos, exatamente, e foi exatamente onde ele parou e respeitou. Volto aqui a falar, porque meu ponto de parada seria aqui, porque aqui teve muita força compradora, né? Então isso aqui pode ser um potencial weak block, onde a partir daqui os compradores não vão deixar o ativo cair. Pode ser que caia, né? Mas existe a possibilidade de não deixar mais cair, e foi aí por isso que eu usei essa região para poder estar efetuando a saída da operação. Até porque, principalmente por conta de ter chegado ali ao meu alvo ali, que seria no caso 3 para 1. Então essa é a primeira operação do dia, mini índice. Então, gravei a primeira parte do vídeo, né, no início do dia, assim que rolou a operação, e essa parte aqui eu deixei para gravar depois, após as outras operações, mas não rolou mais. Aqui, continuando no próprio índice, né, ele caiu até mais do que o meu alvo. Meu alvo foi ali dentro da meta ali de 3 para 1, mas ele havia a possibilidade sim de cair mais, tanto é que ele caiu. Aí ele rompeu o fundo aqui, né, capturando liquidez, deixou divergência no RSI, ó, aqui renovando o fundo, né, aqui no gráfico, e o RSI
não renova, tem aqui, né, ficou bem nítido aqui a divergência. Então eu esperava uma mudança de caráter, né, o conhecido choque. E ele até fez aqui, ele rompeu esse topo por meio desse movimento, né? O topinho aqui que fez o fundo, tá muito bom não, mas vamos considerar esse aqui, vamos considerar esse. Então ficou muito, não ficou nada muito nítido, mas a gente considerando esse topinho aqui que fez esse fundo, ele rompeu, ele voltou, né? Ele voltou para fazer os 50% aqui, ficaria um pouco caro, mas ele ficou até mais barato, ele caiu até mais. Se eu fizesse uma venda aqui, eu teria que ter um stop de aproximadamente aqui mais de 180 pontos, então não é viável para mim. Minha meta ali é no máximo 150, né? Mas ele até deu chance aqui de entrar mais barato e tal, só que essa intenção de venda aqui, né, me deixou um pouquinho desconfortável de entrar na operação. Não achei muito interesse em compras, muito mais interesses em vendas, então para mim não configurou legal, mas ele foi lá e pagou. Tivesse feito a entrada aqui, ele teria pago 17 vezes o risco, né? Poderia ter arriscado, mas isso eu indo saindo aqui na próxima liquidez, que seria aqui nesse topinho aqui. Então ele pagou 17 vezes o risco. E aqui em cima ele deu uma ticadinha na liquidez, não é muito boa, mas se eu botar aqui no gráfico de 1 hora, eu vou conseguir enxergar, né, que ele no RSI ele tem uma pequena divergência, que ele renovou, né? Ele renovou, vou botar aqui no 15 minutos, melhor. Ele renovou o topo. No 15 minutos não está muito nítido não, só numa hora. Aqui no 15 minutos ele renova, ele faz aqui, né, essa seria a liquidez. Aqui ele renova a máxima e ele não deixa divergência, porém numa hora aparentemente tem a divergência ali numa hora, né? Mas bom, no ruim de tudo, daria para ter arriscado uma vendinha ali, né? A liquidez não foi muito boa, a captura dela, mas daria para arriscar. Porém ele veio, rompeu esse fundo por meio desse movimento, só que o rompimento ele só se deu mesmo nesse candle aqui, né? Que ele rompeu por meio de corpo do candle e tal, e ele não voltou para testar nos 50%. Daria para vender por aqui, né? Deixa eu ver quanto é que ficaria o stop. Stop aí de 150 pontos. Daria para vender por aqui, mas não achei legal. Se ele fizesse um teste por aqui, eu iria vender. Ainda mais que tinha esse ponto nítido de entrada aqui, de venda, que seria esse order blockzinho aqui de 1 minuto, né? Porque é uma order block nítida, que deixou aqui um movimento forte de baixa, que rompeu os fundos anteriores, deixando esse imbalance aqui, esse desbalanço aqui no preço, que é essa fair value gap aqui. Então perdi essa venda aqui, tá? Que teria dado cerca de, se ele viesse até aqui, vamos supor que eu entrasse por aqui mais ou menos, na confirmação do rompimento do fundo, teria pago aí, não teria pago 3/1, porém se fosse aqui, né, pagaria mais de 4/1 tal, mas beleza, não foi. E por que viria somente até aqui? Aí eu vou passar um insight legal aí para quem tiver ligado. Seguinte, aqui nos 5 minutos, a gente voltando ao início do mercado, onde fiz a venda hoje, que foi aqui nessa região, esse order block aqui, ele tá bem nítido no 15 minutos, tá vendo? Aqui no 15 minutos tem um order block. Deixa eu apagar isso aqui. Aqui no 15 minutos tem um order block. E deixou aqui o interesse de baixa, rompendo os fundos, tal, bem bonito. Então, olhando aqui, continuando no 15 minutos, quando o preço vem, rompe o fundo, dando legitimidade aqui ao order block, na hora que ele sobe, ele não faz um pavio aqui no order block, ele sobe direto, ignorando essa região, ele ignora o order block. Tudo faz parte, o mercado faz o que ele quiser. Só que depois, na volta, mesmo o order block tendo que a característica dele seria apontar para baixo, quando o preço sobe ignorando ele e volta, esse order block começa a apontar para cima. Aí chama-se de breaker block,
né? É um breaker block. E foi o que aconteceu, voltando lá por um minuto, quando ele chegou aqui ele até sentiu essa região. Aí depois ele ignorou e tal, e agora já está até rompendo, mas existe a possibilidade do preço parar por aqui. E ele até deu aqui quando ele parou na região, ele até deu uma comprinha aqui, né? Até bem sadia. Vamos lá, ele rompe esse topo. Acho que não dá para considerar não dá para considerar essa compra não. Ficou meio, não tá muito nítida. Dava para comprar, pagou mais de 3 para 1, mas não ficou muito nítida, então. E essa foi as operações de hoje, porque aqui nos mercados, outros mercados que eu opero, tá muito lateral. Gráfico de 5 minutos XAUSD, gráfico de 5 minutos Nasdaq, muito lateral. E GBP/USD, que é o que eu mais gosto de operar, ele até deu essa comprinha aqui, ó, pagou aqui 15 vezes o risco. 15 vezes o risco, mas quando eu ia fazer a compra, né, mas eu achei que ele foi engasgando muito aqui. Ele, no caso aqui, a princípio, ele fez aqui um Selling Climax, um Automatic Rally, ele configurou aqui uma estrutura de Wyckoff, né, só que sem rompimento de nada. Ele deu uma pequena furada aqui e tal, não capturou liquidez e foi embora. Porém, o que eu considerando aqui o rompimento desse topinho aqui, né, se eu considero o rompimento desse topinho e ele volta aqui para mitigar essa pequena liquidez e fazendo uma entrada aqui com risco de 0,00022, eu poderia pendurar aqui uma compra, risco baixíssimo, e para sair aqui na próxima liquidez, no caso seria aqui, né, sairia aqui. E ele tá quase pegando, mas vamos descer aqui para onde ele pegou, ó, pagando 15 vezes o risco. Seria uma bela numa compra, mas eu não fiz, também estava com a atenção voltada para o índice e tal. Faz parte. Essas foram as operações de hoje aí. Primeira semana postando aqui, e em breve eu vou, semana que vem eu tô de volta aí, de repente final de semana, né, com algum conteúdo. Vamos ver. O importante é tentar colaborar aí e gravar a minha agenda aqui, o meu diário de trade, né? Que eu preciso estar gravando isso para poder me ajudar a melhorar. Valeu? Tamo junto, bom final de semana a todos e até o próximo vídeo.